Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Queremos nos colocar na presença do Senhor no início deste dia, permitindo que ao começo desta jornada sejamos alcançados por Deus, que semeia sua palavra em nosso coração e que orienta os passos do nosso dia segundo a sua palavra, a sua vontade, ou mesmo aqueles que acabam conseguindo ouvir mais tarde, mesmo assim, né, que façam desse nosso momento de caminhada também em comunhão com toda a paróquia, em oração, esse ponto alto da intimidade com o Senhor, em que todos juntos com a mesma liturgia, com o mesmo Evangelho, vamos frutificando na palavra e na vontade de Deus, segundo a vontade e a ação do seu Espírito em nós, né? Então, o Evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Mateus 10, 16 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, esse evangelho se encontra num contexto muito específico. Vejam que esse capítulo 10 de Mateus inicia com a escolha dos apóstolos, os 12, e a partir daí, então, o Senhor começa a instruí-los, apresentando um código, né, de conduta, vamos dizer assim, explicando como devem viver e proceder os discípulos para justamente poderem bem exercer a missão que o Senhor lhes confia. E é nesse contexto, então, que nessa parte especificamente que nós acabamos de escutar, que o Senhor contextualiza a missão apostólica, né? E nós poderíamos muito bem colocar aqui a missão cristã, a vida cristã, porque justamente é um contexto de muita diversidade. E esse é um ponto de partida muito importante. O fato de vivermos a fé, de pertencermos a Cristo, de rezarmos, não poderia de forma alguma nos colocar na ingênua e infantil consideração, ideia de que
tudo seria muito fácil, muito bonito, porque Jesus é bonito, porque as coisas são bonitas, porque... Não, né? Nós não podemos ser ingênuos, né? A vida de fé, o testemunho cristão, a coerência com a fé na vida do cristão, ela nos coloca, sim, num ambiente de contradição. Nós nos tornamos sinal de contradição para o mundo. Talvez no passado isso não fosse tão presente, mas hoje é uma realidade verdadeiramente latente. Nós somos confrontados constantemente com ideias de um mundo que despreza seriamente a Deus, sistematicamente a Deus e os valores do seu ensinamento. E é por isso que, de fato, nós, como católicos, se queremos ser autenticamente católicos, precisamos assumir uma postura de combate. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Vorazes, incansáveis, que buscam de todas as formas combater o Cristo, a sua graça, a verdade que nos salva. A doutrina onde encontramos fundamento firme para caminhar num contínuo desenvolvimento da fé, da esperança e da caridade, as virtudes teologais. E é por isso que, então, precisamos adquirir uma postura e uma consciência de quem está no mundo de combate, né? Por isso o Senhor fala da prudência e da simplicidade. Prudência para não sermos justamente surpreendidos e a simplicidade para não nos apegarmos, não colocarmos as expectativas de onde elas não vêm. A simplicidade vai nos fazer justamente ir objetivamente, diretamente àquilo que é o mais importante. A não abrir mão daquilo que é essencial à nossa relação com o nosso Senhor, né? A não buscarmos coisas que não servem para nada, né? Não colocarmos o coração nas posses, nas coisas que podemos conquistar, nos bens materiais, a não projetarmos tanto honras, facilidades, sermos simples. E vejam, isso evangeliza, isso testemunha, isso aponta para o Cristo, né? E aqui então, aí nós entramos justamente em algumas ideias bem importantes. Vejam, Nosso Senhor diz cuidado com os homens, né? Poxa, como é que a gente se relaciona com as pessoas nesse mundo hoje, né? A gente tem que ser caridoso, ou seja, acolher e tudo mais. Vejam que acolher aqui não é aquilo que o mundo diz. Uma tolerância que serve para quem não pensa como nós católicos. Aquele que é objeto de tolerância é aquele que pensa diferente. Quem pensa como nós é radical, é exagerado, é retrógrado, porque essas coisas já são ultrapassadas. Não, a verdade é sempre verdade. Em todo tempo e em todo lugar. Se não fosse verdade, nós não estaremos aqui, né? A humanidade não teria chegado onde está se não tivesse princípios e verdades básicos aceitos por todos, porque são verdade, não porque todos aceitam. Então vejam, cuidado com os homens quer dizer o quê? Justamente a tradução dessa prudência e dessa simplicidade, né? Não sermos ingênuos e infantis, de sermos enganados por qualquer um, mas também não deixarmos de intencionalmente aproveitar toda e qualquer ocasião para dar testemunho. Vejam, por minha causa, vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. O que é então o nosso testemunho? É o grito de uma vida de fé coerente, de uma aplicação real e concreta dos princípios da fé na vida. É uma vida que testemunha a fé, a oração, o sentido da família, a beleza da sexualidade no seu devido contexto, segundo o plano de Deus, relações justas de trabalho, sem escravidão, tanto de si próprio, porque tem muita gente que é escrava do trabalho, só pelo ter, e não consegue tirar tempo para Deus nunca, e tira tempo da família. Então, o equilíbrio e a justiça nessas relações, é isso o testemunho, não é falar bonito diante dos outros, né? É esse o testemunho que Nosso Senhor quer. Isso brilha,
Isso encanta pela beleza de Deus manifesta e acolhida numa vida de fé. É isso que evangeliza, meus amados irmãos e irmãs. E é isso que Nosso Senhor, dizendo para os apóstolos, quer dizer para nós. E quer nos fazer pensar. O que a minha vida fala para os outros. Não o que a minha boca fala. E aqui o Senhor contextualiza o testemunho de uma forma muito bonita. Porque ele fala que a gente não tem que se preocupar com o que falar, mas porque será indicado, e vai ser indicado então pelo Espírito Santo. Bom, por um lado, o que acontece aqui é que nós precisamos aprender a abrir esse canal para que o Espírito Santo fale. Qual é o canal através do qual nós possamos acolher essa indicação divina a respeito do que devemos falar, para defender a fé e para testemunhá-la, manifestando toda a sua beleza e seu encanto. A fidelidade. Fidelidade da oração. Não deixe de rezar seu terço. Nós somos combatentes de guerra e temos uma arma poderosíssima que é o terço. Todos os dias. Fidelidade na doutrina. Não abramos mão da verdade porque os outros não creem ou porque fazem pressão para que seja diferente. Seja onde for, né? Na escola, no trabalho, no governo, não importa. Não abramos mão da verdade. E aí, nessa fidelidade a Deus, à verdade, nós vamos experimentando uma graça e uma luz de Deus que realmente nos ilumina, que realmente nos sustenta e que nos coloca num tempo e num momento, em circunstâncias, enfim, de perseguição, como homens e mulheres corajosos. Essa coragem vem de Deus e é ela que nos sustenta, né? É a ação da graça de Deus que nos sustenta. E isso, vejam só, manifesta o contexto que Nosso Senhor coloca aqui. Diz assim, é o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. Isso manifesta de uma forma muito bonita a paternidade de Deus. Nisso Deus nos manifesta para o mundo como filhos seus. E é isso que o Senhor quer. Aí aqui ainda o Senhor fala da perseverança. Até onde e até quando nós testemunhamos? Até onde e até quando somos fiéis? É até o fim, amados irmãos e irmãs. Por quê? Não é antes do fim que nós vamos ver completada toda a obra do Senhor em nós e através de nós. Não é antes do fim que nós vamos poder compreender tudo aquilo que Deus quer de nós. Mas é no caminhar e até o fim. E no céu, porque justamente quando terminarmos a nossa carreira aqui, quando combatermos o combate, como diz São Paulo, nessa vida, é que no céu vamos entender tudo, o sentido, o valor de cada sacrifício, de cada luta, de cada combate, né? De quando não desistimos das pessoas que se desviaram do caminho, né? De quando não tomamos posturas moralistas ou autoritárias diante delas. Precisamos sim muitas vezes apontar os erros, mas temos que fazê-lo com toda a caridade, não como donos da verdade, mas como servos da verdade. Então, até o fim, aceitando e compreendendo sim que muitas vezes vamos ser alvos de perseguição, de discriminação, sobretudo nos tempos de hoje. Aqui brilha, resplandece a luz, a força da graça de Deus. E é a partir daqui que homens e mulheres, não sei lá de onde, mas próximos de nós, vão conhecer e amar o Cristo. Um Cristo vivo na nossa vida. Um Cristo presente que luta as nossas batalhas, que nos sustenta e que nos faz seguir adiante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito amados irmãos e irmãs, queremos louvar e bendizer a Deus pelo dom da vida de vocês que hoje estão de aniversário, que celebram o dom da vida matrimonial, e queremos confiá-los com suas necessidades à Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos alegramos em Deus com a vossa vida, com as vossas famílias. E queremos agora invocar o glorioso São José, colocando sob os seus cuidados a vida e as necessidades de todos os nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos que mais precisam, dos que mais sofrem. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros, o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. Queremos hoje invocar a bênção de Deus sobre todos vós, vossos lares, vossas famílias, vossos trabalhos e atividades, de modo especial pedindo a intercessão de Santa Paulina. Hoje a igreja celebra a sua memória. Ela que em nossas terras, terra de Santa Cruz, se santificou tendo vindo da Itália. Pedimos que ela também nos ensine os caminhos pela sua intercessão, pelo seu exemplo, os caminhos de uma autêntica santidade, sem a qual nenhum testemunho é possível, é realizável. É na santidade que o Senhor faz com que nós tenhamos autêntico testemunho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santíssima e de seu esposo São José, pela intercessão de Santa Paulina e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom e abençoado dia a todos. Fiquem com Deus.